pessoal, tudo bem? Meu nome é Suzana, eu sou aluna do 5º ano de Psicologia do Unisagrado, em Bauru. Você é pai, mãe ou cuidador de uma criança ou adolescente? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual a sua maior dificuldade como cuidador? Seria birra, desobediência, falta de paciência, tempo? Calma, eu e meu amigo Orlando, que vai aparecer no próximo vídeo, vamos estar aqui para dar algumas dicas para vocês que vão ser muito valiosas e farão muita diferença na sua prática como educador e como cuidador. Em primeiro lugar, antes de eu falar qualquer coisa, eu preciso ressaltar que não existe nenhuma forma certa e nenhuma forma errada de educar e de práticas parentais, tudo bem? E também, antes de tudo, eu preciso conversar com vocês um pouquinho sobre comportamento. O que é comportamento? Parece uma pergunta um pouco simples, mas a resposta ela não é nada simples, ela é muito complexa e eu vou tentar dar uma resumida para vocês, para não ficar uma coisa muito maçante. De acordo com a visão que nós estudamos na psicologia, comportamento é um conjunto de reações e respostas a algum estímulo externo. Comportamento é basicamente tudo que uma pessoa faz no dia a dia. E existem formas de entender esses comportamentos que podem nos ajudar muito como educadores e como cuidadores de nossos filhos. Então vamos lá! Se um comportamento se repete várias vezes, significa que algo reforça ele a continuar. De alguma forma, seja acrescentando algo bom ou retirando algo ruim. E é muito importante que você saiba que esse algo bom e algo ruim não é necessariamente algo que eu ponho ou tiro, mas um comportamento, uma fala ou até mesmo um ambiente. Mas calma que já tudo vai ficar bem claro. Por exemplo, se toda vez que o seu filho tirar notas boas na escola e ele for recompensado por isso, consequentemente esse comportamento de estudar vai se repetir mais vezes. E esse reforço ele pode ser social, como uma palavra de afirmação, um reconhecimento, demonstração de orgulho, demonstração de afeto e admiração. Ou também reforços variados, como passeios e coisas de seu interesse. Mas Suzana, meu filho repete comportamentos negativos com frequência e eu já fiz de tudo. Por que isso acontece? Então vamos lembrar, se um comportamento se repete, é porque algo reforça ele a acontecer várias vezes. Por exemplo, se o seu filho faz birra toda vez que ele quer alguma coisa, significa que a consequência desse comportamento acaba dando a ele o que ele quer. Você já deve ter visto aquela criança que faz birra no mercado, que se joga no chão, que se esguela, ela grita, bate, ela faz tudo. Mas por que ela faz isso? Na verdade, o que ela espera pode não ser o chocuque que ela viu na prateleira. Talvez o que ela realmente queira é a atenção genuína da mãe. Por mais que ela apanhe, por mais que ela leve um tapa, por mais que ela leve broncas, talvez aquele será o único momento em que ela terá a atenção genuína de sua mãe. Mas isso às vezes acontece porque muitas vezes na hora que ela foi mostrar o desenho que ela fez para os seus pais, eles a ignoraram. Ou quando ela os chamou para brincar, os seus pais não levaram a sério. Então, como fazer esses comportamentos difíceis pararem? A punição, seja ela bronca, seja ela bater, o castigo, a retirada da mesada, não vai ajudar com que ela entenda o porquê que ela tem que parar com aquele comportamento. Na verdade, vai fazer com que ela tenha medo daquela punição e não do comportamento. Se o pai bate no filho porque ele falou um palavrão, pode ser que ele pare de falar palavrão na frente dos pais, mas ele vai continuar em outros contextos. Porque ele tem medo de apanhar do pai. Ele não sabe o porquê que ele não pode falar palavrão. Então ela vai continuar fazendo isso, só que longe dos pais, para que ela não apanhe. Além disso, a criança vai aprender que é batendo que se resolvem os conflitos. Essas situações, elas têm que ser tratadas de forma transparente, mas firme. Eu não tô falando para vocês que tem que dizer sim para tudo, mas é necessário mostrar aos filhos que eles podem confiar nas atitudes dos pais e nas escolhas deles. Um lar que traz confiança e cumplicidade faz com que os filhos levem em conta aquilo que os pais lhe orientam. E como as crianças passam muita parte do seu tempo com os pais, o comportamento delas acaba refletindo também
as atitudes dos pais. Eles acabam se espelhando. Em cada etapa do desenvolvimento de uma criança surgem diferentes desafios. Então, pensando nisso, eu vou falar um pouquinho para vocês, de acordo com a cartilha Uma Vida Livre de Violências da Lucia Williams, algumas características de crianças de 0 a 5 anos e como agir frente a algumas situações. Vamos lá? Então, vamos começar com as características de bebês de 0 a 2 anos. Eles dependem de adulto o tempo todo. O choro é uma das únicas formas que eles têm de se comunicar. Nessa fase, o contato físico é muito importante. O colo dá segurança ao bebê. Bebês gostam de objetos vibrantes, coloridos, que produzem sons como molhos de chave ou chocalhos. Agora, algumas dicas. Quando o bebê chora, tenha paciência e descubra o porquê que ele está chorando. Veja se ele não está com fome, com frio, sujo, com alguma dor. Às vezes ele chora só porque precisa da mãe, do pai ou do cuidador. Uma outra dica é muito cuidado com algumas cartilhas e cursos que incentivam o choro do bebê até que ele se canse. A criança ainda não tem discernimento do mundo. Quando a mãe fica longe, ele se sente genuinamente abandonado. Ele não consegue imaginar e nem prever que a mãe está no quarto do lado. Por isso, a gente se informar sobre o desenvolvimento na primeira infância é muito essencial. Fale muito com seu bebê olho no olho. Eles adoram isso e começam a captar as emoções, mesmo que ele não entenda nada do que você está falando. Lá mais ou menos para os 8 meses, eles começam a mexer muito os seus braços e pernas. E também puxam bastante o nosso cabelo. Na verdade, eles estão se exercitando. A intenção deles não é te machucar. As crianças são curiosas e elas aprendem explorando e manipulando coisas e objetos que estão ao seu redor. Por isso, eles precisam de bastante interação social, brincadeiras, para poder aprender a linguagem, desenvolver a memória e também aumentar o seu tempo de atenção. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as características de crianças de 2 a 3 anos. Nessa idade, a criança começa a manifestar suas vontades e ela é extremamente curiosa. A exploração de diferentes espaços da sua casa e objetos é muito importante para o seu desenvolvimento. Por isso, é muito importante que sempre tenha um adulto por perto, para não acontecer nenhum acidente. A criança precisa aprender o que pode e o que não pode fazer. Prepare-se para dizer o não e sempre explique os motivos daquilo que não pode ser feito e daquilo que pode ser feito. As crianças aprendem inicialmente por imitação, tanto dos pais quanto das crianças que ficam ao seu redor. Como elas começam a desenvolver a habilidade de recordar, elas podem emitir ações que elas viram acontecendo no passado. Daí vem a cautela que os cuidadores precisam ter nas suas interações próximas. Relações violentas e agressivas tendem a ser reproduzidas pela criança, e não só dentro de casa, mas também fora, na escola e com os amigos. Nessa fase, as crianças necessitam muito dos cuidadores para ajudá-las a controlar as suas emoções e os seus sentimentos. E quando o clima emocional da casa é violento e abusivo, as crianças têm sérias dificuldades para aprender a manejar suas emoções. E, consequentemente, elas podem ter dificuldades emocionais, psicológicas e muita dificuldade para entender as emoções dos outros também. Agora, algumas dicas. Lembra que eu falei que ela está na fase da exploração? Então, esse é o momento de você proteger a sua casa. Você vai precisar criar um ambiente seguro para que a sua criança brinque. Tire do alcance qualquer objeto perigoso, alguma coisa que possa cortar, ferir, produtos de limpeza, medicamentos, alguma coisa que ela possa engolir. Esse é o momento que o ambiente doméstico vai precisar de algumas adaptações. E é melhor cuidar disso do que posteriormente culpar a criança por algo que ela ainda não aprendeu a controlar. Outra dica muito importante é que se a sua criança ela está na creche ou na escola, você precisa conhecer o local, conhecer os profissionais que cuidam dela, sempre participe de tudo aquilo que a criança fizer na escola. E essa é uma dica que vale para todo o período escolar. Próxima dica é: brinque bastante com seus filhos. Demonstre emoções, abraços, beijos, palavras. Toda criança precisa se sentir amada e segura. E quando ela é suprida emocionalmente e sentimentalmente, ela não vai precisar forçar de forma agressiva a atenção dos pais em momentos inoportunos, como no mercado e ambientes públicos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as características de crianças de 3 a 5 anos. Se dos 2 aos 3 anos ela já começou a ficar ativa, dos 3 aos 5 anos isso aumenta muito mais.
ela fala sozinha, ela inventa amigos imaginários, ela começa a colaborar mais com os pais e com os professores, esperando também uma aprovação deles. Esse é o momento em que você precisa considerar o que ela fala, para que ela se sinta relevante para os seus cuidadores. Essa fase, ela também começa a testar o que pode e o que não pode fazer, e esses limites. Ela começa a tocar os seus genitais também, e fazer perguntas, muitas perguntas sobre como nascem os bebês. Elas querem, na verdade, descobrir o mundo. Elas vão precisar de uma explicação para tudo. Lá pelos 4 anos de idade, elas querem começar a resolver conflitos e aumenta também a sua capacidade de regular suas emoções. Mas mesmo assim, ela ainda precisa de um auxílio de um adulto para ajudar ela a expressar os seus sentimentos de forma apropriada. Agora, algumas dicas. Vamos lá! Explique sempre os seus motivos quando disser não. Aos 3 anos, as explicações têm que ser curtas. Elas não vão entender frases longas, mas ao longo do crescimento, comece a explanar mais as suas explicações, de uma forma mais detalhada. Outra dica é: eduque os seus filhos com brincadeiras. A interação entre pessoas e objetos é o que vai ajudá-la a entender o mundo. Por isso que é sempre bom que os pais separem um tempo para brincar com seus filhos. Agora vai uma dica muito importante. Mostre em suas ações o que você espera da sua criança. Dê exemplos de como se faz. Não tem como exigir que uma criança não seja agressiva se os seus pais são agressivos. Lembra que eu falei no começo do vídeo que os comportamentos dos filhos são espelhados nos dos pais? A última dica para essa faixa etária é: a criança deve se sentir compreendida. Os problemas dela não podem ser igual aos dos adultos, mas ela pelo menos precisa perceber o interesse pela parte dos seus cuidadores. Ela precisa se sentir importante e esse sentimento vai se prolongar para o resto da vida dela. Para encerrar esse vídeo, então, eu tenho uma última dica geral para todos vocês. E essa dica é em relação às telas. As telas, sim, da TV, do computador, do celular. Alguns estudos sobre as influências das telas estão em andamento, mas como um todo é indicado que as telas sejam oferecidas o mais tardiamente possível para as crianças, se possível depois dos 2 anos de idade, e pelo menor tempo por vez. Isso porque esses estudos têm indicado que o acesso a desenhos, jogos e tablets limitam o desenvolvimento da criatividade da criança, tornam elas menos pacientes ao aguardar e também a sua atenção cada vez menor. Sendo assim, investir em brincadeiras ao ar livre, com contato humano, com produtos recicláveis, com arte, é sempre uma ótima possibilidade. E aí, vocês gostaram desse vídeo? No próximo, nós vamos falar um pouco sobre crianças de 5 a 11 anos. Então fiquem na expectativa. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, não se contenha em compartilhar, tá? Muito obrigada pela sua atenção até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!